Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre a RDC 216, desvendar alguns mistérios aí dentro da RDC. É a nossa legislação mãe aí, né, sobre as boas práticas no comércio de alimentos. E muitas vezes a gente fica na dúvida, né, da interpretação de alguns itens da legislação. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro item da RDC 216 é edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios. A legislação começa falando sobre o fluxo. A gente tem um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas. E que ele deve ser controlado independente e o acesso deve ser controlado independente. O que significa isso? O que é o fluxo ordenado? A gente já falou bastante sobre isso, inclusive a questão da adequação de layout, né? Que o layout, a gente consegue observar o layout da melhor forma possível quando a gente tem empatia, né? A gente se coloca no lugar de quem está usando. Então, o que é um fluxo ordenado? Justamente a gente pensar isso. Se eu estivesse usando, faria sentido eu ter o recebimento aqui, aí a lavagem de hortifruti, aí depois eu vou preparar ela aqui, aí eu vou receber a carne aqui, vou finalizar ali. Isso é cruzamento, é essa observação que a gente tem que perceber. Se tem um fluxo, se faz sentido, né, o alimento quando ele chega, se eu recebo aqui, aí eu higienizo, processo esse alimento, armazeno, ou eu sirvo. Então, se existe essa sequência lógica, sabe? Então é isso que a gente vai observar quando a gente nesse item em relação ao fluxo adequado do alimento, tá? E se as edificações são compatíveis com todas as operações e tem barreiras físicas ou outro meio de forma eficiente, né, para evitar contaminação cruzada. O que significa esse segundo item? Que quando a gente tem, que é muito comum, né, que é outra pergunta que eu recebo sempre, Carol, mas eu só tenho uma pia dentro da área de manipulação, eu só tenho uma bancada, como é que eu vou manipular salada e carne, por exemplo? A gente não vai ter nesse caso uma barreira física, mas a gente consegue criar um processo, tá? Então como é que a gente vai fazer? Quando a gente tiver esse problema físico, né, de espaço, de falta de espaço mesmo do ambiente, né, para poder manipular diversos tipos de alimento, como que a gente vai fazer isso? A gente vai separar, então, separar em horários. Então, como é que a gente vai separar em horários? Por exemplo, eu vou iniciar pela manipulação da salada. Faço toda a manipulação da salada, que é um alimento mais problemático, né? Porque é um alimento que já vai ali direto para a boca do meu cliente. Então, é um alimento que a gente tem que tomar mais cuidado. Ele não vai passar por cocção. Então, a gente faz toda a higienização, preparo daquela salada, guarda ela, bota dentro da refrigeração, pronto, ela está pronta para servir. Agora, vamos passar para o próximo processo. Eu só tenho uma pia, né? Considerando que eu só tenho uma pia, por exemplo. E aí eu vou pegar depois e vou manipular a carne. Então, quando a legislação fala em separação física ou algum, como é que ele fala? Outro meio eficaz, a separação física, outro meio eficaz de evitar contaminação cruzada, seria isso. Por exemplo, a separação dos horários de processamento. Então, organização desses horários, né? Que acontece muito, da gente ter uma cozinha muito pequena e a gente precisar manipular tipos de alimentos diferentes, tá? Que entra na questão de armazenamento. Na questão de armazenamento também, que a gente falou recente sobre a geladeira, né? Se eu só tenho uma geladeira e um freezer, então não pode, eu não posso guardar no meu freezer, eu não posso guardar, por exemplo, gelo, carne e alimento pronto para consumo, eu não posso guardar no mesmo freezer. Eu posso guardar, se for de forma organizada, tá? Então, como de forma organizada? Eu tenho que botar sempre do mais limpo pro mais sujo. Então, por exemplo, se eu tiver um gelo, eu vou botar ele lá em cima. O que é mais limpo? É o que vai direto para a boca do meu cliente. Então, se eu botar, por exemplo, uma carne lá para cima e o gelo lá para baixo, e essa carne pingar, ela vai escorrer, vai pingar em cima do gelo. E esse gelo vai para a boca do meu cliente, vai pro copo de suco, vai lá pro meu cliente e pode trazer uma contaminação. Então é isso a questão de organização de geladeira, por exemplo, nesse caso, né? Que é edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então o equipamento, a geladeira, por exemplo, também entra nessa questão. Se eu não consigo fazer uma separação física, se eu não consigo fisicamente separar uma carne de um gelo, por exemplo, no freezer, eu vou separar ele, eu vou armazenar ele de forma organizada. Por exemplo, o gelo lá pra cima, aí um alimento já manipulado, por exemplo, eu boto aqui na prateleira do meio e eu boto a carne pra baixo, tá? Carol, mas esse alimento tá congelado, essa carne tá congelada, não vai pingar. Eu ouço demais essa justificativa dos colaboradores. Gente, a gente não pode dar margem para erro. Então, para a gente não dar margem para erro, essa é a organização ideal. A gente vai colocar essa carne lá para baixo, tá?
E no momento de descongelamento, mais importante ainda, porque no momento de descongelamento ela começa a soltar o soro, começa a pingar. Então se a gente coloca ela pra cima, por exemplo, e bota uma salada embaixo, o risco dessa carne pingar e contaminar o nosso alimento é muito mais alto, né? Então a organização de geladeira é a mesma coisa. A gente bota o alimento mais limpo pra cima, pronto para consumo pra cima, e a carne lá pra baixo para descongelar, por exemplo, tá? Então essa é a forma de organização. E no fluxo de trabalho, mesma coisa. A gente vai separar fisicamente. Como fisicamente? Uma bancada para manipular carne, uma bancada para manipular os legumes, as verduras, tudo separado. E se fisicamente eu não conseguir separar, aí eu faço essa separação por horários, por turnos. Esse turno só prepara X alimento, o outro turno prepara outro alimento, né? Se for uma fábrica, por exemplo, um dia processa um alimento, outro dia processa outro alimento, é possível fazer, alternar esses alimentos para poder garantir a segurança da produção como um todo, certo? O que mais? Revestimento íntegro, né? Revestimentos físicos, íntegro, impermeável, lavável. Aí, por exemplo, eu recebo muito essa pergunta: Carol, a estante obrigatoriamente tem que ser de inox? As prateleiras têm que ser de inox? Não necessariamente o inox, mas algum material que seja lavável, que eu possa passar uma bucha, possa passar um pano, possa jogar uma água. Isso aqui, por exemplo, ó, que eu falo muito para eles, eu dou esse exemplo da fórmica. Se for uma prateleira em fórmica, essa é madeira, só que é formicada, né? Tem esse acabamento que é lisinho, lavável, eu posso usar. Então esse aqui é uma opção que eu dou para os meus clientes, por exemplo, em estoque seco. Para dentro da cozinha isso vai funcionar? Não vai funcionar. Dentro da cozinha tem muita água, a gente lava efetivamente muito, com maior frequência. Então poder usar até pode, mas não vai durar nada, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, as prateleiras altas de fórmica, teoricamente é um material lavável. Essa estante aqui mesmo, eu passo bucha nela, limpo e tá tudo certo. Mas se eu fizer isso com muita frequência, eu vou destruir o meu armário. Então, se ele for para um estoque, por exemplo, tudo bem, sem problema. Se ele for para um estoque de produto de limpeza, sem problema. Para dentro da cozinha, é mais problemático porque ele vai desgastar muito rápido, né? Até poderia, mas vai desgastar muito rápido. Então, para dentro da cozinha, o que eu considero material lavável de melhor durabilidade pra gente usar dentro da cozinha? O inox ou pedra, né? Pode ser de mármore, pode ser de pedra, as bancadas, por exemplo. Para quem trabalha com doce, para quem trabalha especificamente com chocolate, precisa ter uma bancada, por exemplo, para fazer a temperagem do chocolate. Então, pode usar a bancada de mármore? Pode. Qual que é o problema do mármore? Mármore é ótimo, né? Quase que não saiu. Qual que é o problema do mármore? Ele é muito lisinho, muito bonitinho quando ele começa. Com o tempo, ele tem uma tendência a desgastar também. Então, não é um material que vai durar para todo sempre também. Dependendo do uso dele, ele vai desgastar. Então, o inox, feliz ou infelizmente, é o melhor, é o mais durável. Ele é mais caro, sim. Mas o empresário tem que entender como um investimento. Ele tem que entender que aquilo ali ele vai pagar uma vez e vai ficar para sempre. Diferente, por exemplo, se ele pegar um armário desse aqui, uma prateleira dessa, botar lá dentro da cozinha dele, daqui a 2 meses ele vai ter que trocar, porque de tanto lavar ela vai acabar estragando. Então é o barato que sai caro, né? Então eu costumo explicar isso pra eles, às vezes o barato sai caro. É preferível você fazer um investimento de botar uma prateleira de mais qualidade, botar uma bancada de mais qualidade, que ela vai durar por muito mais tempo, né? O que mais? Portas e paredes com fechamento automático. Essa até que não me gera tanta... As pessoas não têm tanta dúvida. Mas o que seria esse fechamento automático? Uma mola, né? Uma mola na porta para que ela feche, alguém passou, ela feche sozinha. Por quê? Para o colaborador não deixar aberto, evitar a entrada de pragas, né? Então a gente tem que interpretar dessa forma. Se tiver abertura, que ela venha com tela milimetrada. Que essa tela milimetrada a gente consiga tirar ela para limpar, né? Para higienizar. Porque senão vai juntando aquela gordureira de cozinha, vai juntando aquela sujeira e a gente não consegue limpar. Então é outra recomendação, que ela seja removível. Abastecida de água. E aí entra a questão do abastecimento alternativo, né? Instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto e fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento. O ralo, o que é o ralo sifonado? Ele tem, dentro dele, ele tem um sifão que faz assim para poder ter
para evitar retorno de pragas, evitar retorno de cheiro, né? Essa é a importância do ralo sifonado. Se for grelha, a gente tem que ter a proteção. A proteção de uma tela milimetrada, a proteção de abre e fecha. No ralo também sempre a proteção de abre e fecha. É super comum eu ver dentro das cozinhas que tem aquele ralo abre e fecha, mas o pessoal deixa aberto para escorrer água. Só que eu recomendo sempre eles, mesmo que seja um ralo sifonado, manter fechado. Mantém fechado, vai fazer a higienização, vai fazer a limpeza da área, aí você abre, tá? Para evitar essa questão de retorno de cheiro, evitar problema de pragas, todas essas coisas. Que o controle de pragas, isso eu digo, nossa, eu digo e repito isso 1000 vezes. Quando a gente fala de controle de pragas, as pessoas fazem associação direta à desinsetização. Aí eu faço a pergunta, né? Ou pro empresário, pro gerente, vocês fazem controle de pragas? Ah, a gente faz a desinsetização toda semana, todo mês. Eu falei, não perguntei se você joga veneno, eu perguntei se você faz controle de pragas, porque controlar pragas não é matar pragas, né? Controlar pragas é evitar o acesso, o abrigo, a proliferação dessas pragas. Como é que a gente evita acesso? Tela milimetrada, ralo fechado, lixeira fechada, porque as lixeiras abertas elas atraem as pragas com cheiro, enfim. Então tudo isso a gente está evitando o acesso de pragas. O abrigo, como que eu evito abrigo? Os buracos na parede. Às vezes eu chego, ontem mesmo teve eu fui acompanhar uma obra. E aí, aqui em casa até, e aí eu vi um monte de buraco na parede. Aí eu falei com o pintor, eu falei, precisa tampar esses buracos aqui, que isso aqui parece que passou por um tiroteio. Tem que tampar esses buracos aqui e fechar tudo, porque senão daqui a pouco tá casinha de praga. A gente às vezes tem praga dentro do estabelecimento, a gente não sabe por quê. Por que que a gente tem praga? Provavelmente que a gente deixou esse abrigo para elas vão entrar ali, vão proliferar e a gente não controla mais, né? Então evitar o acesso, evitar o abrigo e a proliferação, que é essa questão. Outra forma da gente evitar o acesso delas tirando caixa de papelão. Quando a gente tira, por que a gente tira caixa de papelão e tira caixa de madeira? Justamente pra gente não ter o acesso dessas pragas, evitar que elas venham, né? Então na hora que chegou no estabelecimento, nem entra, já do lado de fora ou na entradinha ali do estoque a gente já faz essa troca e descarta essa caixa de papelão, descarta essa caixa de madeira, pra evitar que venha ninho, que venha as baratinhas, os bichinhos de casa, baratinho pequenininho, então é praga, né? É literalmente a praga. Quando a gente chama controle de praga, é literalmente uma praga. Então a gente tem que controlar para evitar que a gente tenha infestação dentro do nosso estabelecimento. Eu costumo dizer que a barata grande é assustadora, mas a barata grande é de fora, né? Ela não é nossa. A barata pequena é nossa. Ela é o nosso problema. A gente tem que descobrir onde é que é o foco dela pra gente poder se livrar dela, né? Então é bem sério, é bem problemático. E a gente vai evitar essas pragas com essa atitude. Uma das atitudes é essa, por exemplo, evitar de entrar caixa de papelão, caixa de madeira dentro do nosso estoque, por exemplo, tá? O que mais? Abastecido de água, caixa de gordura. A caixa de gordura deve ser compatível, gente. Isso é super comum de chegar em estabelecimento, uma hamburgueria com a caixa de gordura desse tamanico, assim. Aí você chega, com que frequência que faz a limpeza da caixa de gordura? Ih, às vezes ela vaza, não sei o que, quando você olha uma caixinha de gordura desse tamanico. Então, quando a pessoa vai projetar o estabelecimento, entra aí mais uma vez a questão de adequação de layout. Que o arquiteto, o engenheiro, às vezes ele não se atenta para isso, pro volume da caixa de gordura. E aí quando a gente vai ver, já tá funcionando a caixa de gordura titiquinha, a gente tem que fazer limpeza às vezes diária da caixa de gordura, porque ela sobrecarrega, né? Então a gente tem que ser compatível com as atividades daquele estabelecimento. Área interna e externa do estabelecimento livre de objetos em desuso. Gente, objetos em desuso, tudo que não tiver uso dentro do estabelecimento tem que ser retirado. O que não tem uso dentro do estabelecimento? Às vezes um material de obra, às vezes alguma caixa que chegou e que vai devolver para o fornecedor, às vezes utensílios, isso é super comum eu encontrar. Panela, utensílios, vasilhas, sem uso, às vezes quebrado. Então eu sempre falo isso muito pra eles. Quando eu começo a ver que tá acumulando coisa em qualquer lugar, tanto dentro da cozinha, quanto no estoque, quanto nesse quartinho de bagunça, sempre tem um quartinho de bagunça. Nesses cantos, principalmente, a gente tem que observar com muita frequência para evitar esse acúmulo, né? Então eu sempre falo isso muito para eles. Quando eu começo a ver que tá acumulando coisa em qualquer lugar, tanto dentro da cozinha, quanto no estoque, quanto nesse quartinho de bagunça, sempre tem um quartinho de bagunça. Nesses cantos, principalmente, a gente tem que observar com muita frequência para evitar esse acúmulo, né? Aí, às vezes, eu chego dentro de um estabelecimento, tem aquela luminária comprida, né? Com aquele gradeado, assim, que é só a gradezinha, assim, né? Ah, não, mas ela tá protegida, ela não vai cair. Sim,
Contra queda, sim, mas contra a explosão, não. Se ela explodir, pipocar, vai cair os pedacinhos em cima do alimento. Então não pode, tá? Não pode ser aquele gradeado assim. As lâmpadas de LED, elas não têm esse problema da explosão, né? Então quando é lâmpada de LED é menos problemático, mas aquela lâmpada tradicional, ela tem esse problema de explosão. Então se ela quebrar, explodir, se ela cair ali em cima do alimento, aquilo ali é uma contaminação química absurda, né? Então, físico, né? Porque vai cair pedacinho, e químico. Então, se cair em cima do alimento, já era, pode jogar tudo fora. Então, é um risco que a gente tem. Então, a gente tem que minimizar esse risco. Instalação elétrica deve ser embutida e protegida em tubulação. Essa é outra dúvida que eu tenho. Carol, como assim embutida? Eu tenho que botar pra dentro da parede? Não necessariamente. A gente pode colocar em canaletas, tá? Essa é uma outra dúvida também, que é quando fala embutida e protegida, fala assim, nossa, mas aí eu tenho que fazer a instalação por dentro da parede, tem que fazer por dentro do teto. Não necessariamente. Pode ser em canaleta, tá? Mas essa canaleta, mais uma vez, material lavável, que eu possa conseguir ter fácil acesso e lavar essa canaleta. Então, que ela não tenha 1 milhão de dobrinhas, né? Que não seja aquele monte de dobrinha. Faz uma só e passa tudo numa só, né? Ventilação. Ventilação é tão problemático, né? Ventilação é um item que é super problemático. Deve garantir a renovação de ar e manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, etc. Como que a gente vai fazer isso? Uma exaustão, né? Então a gente tem a coifa que tira tanto calor, vapor, tira os gases e tira um pouco da gordura, né? Tira aquilo ali. Mas tem os exaustores também, que são aqueles ventiladorzinhos que ficam puxando o ar também para fora da cozinha para poder tirar calor e esses gases também. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter no caso dessas ventilações? Tem que ter tela, tá? Pelo lado de fora ali tem que ter tela, porque ela faz contato com o ambiente externo. Então, tem que ter tela milimetrada para poder evitar que entrem pragas através daquela ventilação ali também, tá? Daquela exaustão. Equipamentos e filtros para climatização devem estar conservados. A limpeza dos componentes do sistema de climatização, troca de filtro, manutenção programada e periódica. Programada. Essa limpeza tem que ser programada e periódica. Não pode ser assim, não, o dia que tiver sujo eu limpo o ar-condicionado. Não, tem que ser uma limpeza periódica. A gente não tem a limpeza periódica semanal, sei lá, de geladeira, de coifa, de sei lá do que. Tem que ter essa limpeza do ar-condicionado. Carol, com que frequência que eu vou limpar o ar-condicionado? Depende do uso. Então, normalmente a gente pede para a empresa que faz a limpeza fazer essa indicação, né? Vai depender do uso. Então, se é um ambiente que tem mais gordura, um ambiente mais sujo, digamos assim, a gente faz uma limpeza com maior frequência. Se é um ambiente mais limpo, já trabalhei em fábrica, tipo confeitaria, assim, que era um ambiente totalmente limpo, assim, não tinha gordura, não tinha... Era doce, não tinha nada de fritura, não tinha nada disso. Era só o preparo, né? Quase não tinha calor, aí tinha o ar-condicionado, a limpeza tinha uma frequência maior. E quando a gente tem, por exemplo, uma área de açougue, né? Aí você já tem que fazer uma limpeza com maior frequência. Mas aí depende, a gente pede pra empresa de ar-condicionado fazer essa avaliação e fazer essa frequência, essa limpeza regular, né? Aí a gente tem que registrar, tá, gente? Aí a própria legislação fala. Mas, por exemplo, na RDC 216 a gente não tem um POP de manutenção de equipamentos, né? Que na 275, que é a indústria, a gente já tem. Mas normalmente eu incluo para os meus clientes, aqui também no DF a gente tem a instrução normativa que pede isso, né? Mas eu incluo, quando não tem, na RDC 216 não tinha, eu incluí essa questão do equipamento, da manutenção de equipamentos no POP de higienização de equipamentos, né? Aí a gente inclui a questão da manutenção, qual que é a frequência de manutenção, a regularidade, né? Quem faz essa manutenção e o registro. Sempre que a gente vai falar de POP, a gente vai falar de registro. Qual que é a diferença, né? Instrução de trabalho para POP. Instrução de trabalho é aquele passo a passo, aquele que a gente prega na parede, que a pergunta era essa. Carol, eu vou colocar todos os POPs na parede? Gente, se a gente for colocar todos os POPs na parede, a gente vai criar uma poluição visual absurda dentro da nossa cozinha. Então a gente tem que ser muito objetivo. O que a gente põe na parede? A gente põe a instrução de trabalho, aquele passo a passo, né? Aquele com desenho, se for possível, porque a gente facilita a comunicação com os colaboradores que têm baixa instrução, por exemplo. Então, quando a gente bota
essa informação na parede, a gente bota a instrução de trabalho. O POP, ele é uma parte do documento que é uma parte muito detalhada. A gente vai falar qual que é o objetivo desse POP, que mais? Quais são 4, 5 itens que eu uso dentro do POP. O objetivo, a descrição desse POP, então como que é feito, quem faz, como faz, né? Quando a gente fala em POP, a gente faz muita associação com POP de higiene, né? E aí por isso que a gente pensa, o POP não tem que estar na parede? Tem que estar lá a instrução de como faz, né? Por exemplo, a limpeza da geladeira. Como faz a limpeza da geladeira? Qual é a frequência, quem é o responsável, como que faz... Isso tudo pode estar escrito. E aí eu trago para os meus clientes isso em forma de tabela. Eu acho isso muito mais prático do que eu vejo. Eu aprendi dessa forma, se não me engano, na faculdade, que me lembro, aprendi dessa forma. E já vi muitos, fazia dessa forma, e já vi muitos manuais fazendo dessa forma. De você pegar, por exemplo, tá lá. POP de higienização da geladeira. Aí tava lá, o que? Geladeira. Quando? Semanal. Aí responsável, auxiliar de cozinha. Como? Aí tá lá a descrição. Desligar o equipamento, soltar as partes móveis, higienizar com detergente neutro, sei lá. Tem lá o passo a passo. Isso tudo numa página, né? Uma linha, o que, aí é outro como, outro quem, não sei o que, tudo isso, uma página sobre o POP de higienização da geladeira, sobre o procedimento de higienização da geladeira. Gente, uma página inteira pra geladeira. E aí, quantos equipamentos a gente tem na nossa cozinha? A gente vai criar quantas páginas desse negócio? Tem umas 20, 30 páginas. Imagina! Acabou com o planeta. Não pode de jeito nenhum. O meu coraçãozinho sustentável não permite. Então, como é que foi que eu desenvolvi isso para os meus clientes? Eu transformei isso numa tabela. É porque eu não tenho nenhuma aqui, senão eu mostrava para vocês. Mas eu desenvolvi isso numa tabela. E eu coloquei uma tabela. Geladeira, semanal, auxiliar de cozinha, como que faz, quais são os como é que é o nome? Quais são os utensílios, né? O que tem que usar, detergente neutro, blá blá blá, balde, esponja e como fazer. E a gente vai tabela isso aí. Eu consegui, dos meus clientes, eu consegui transformar isso em 2 tabelas. Aí sim eu pego essas 2 tabelas, plastifico e boto lá na parede. Pronto, que aí ele vai lá e sabe qual que é a orientação de higienização da geladeira, qual que é a orientação de higienização do fogão, qual que é a orientação de higienização do elevador de carga, sei lá, tá tudo lá nessa instrução de trabalho. Aí é uma instrução de trabalho, tá? Equipamentos, filtros, instalações sanitárias e vestiários. Não devem se comunicar diretamente na área de preparação, armazenamento de alimentos e refeitórios. Devem ser mantidos organizados. Normalmente o banheiro é separado porque o vestiário mais gente pode usar ao mesmo tempo, né? Aí o banheiro é separado, assim. A gente pensar como se fosse na nossa casa, a gente tem o quarto e tem a suíte, digamos assim, tem o banheiro. Então, banheiro separado, né? Se for um banheiro grande que não tenha esse ambiente separado, às vezes a gente complica a vida dos colaboradores, né? E também tem maior risco aí de contaminação desse uniforme. Por exemplo, por mais que esteja dentro do armário, tem maior risco de contaminação. Então, se o banheiro for separado, é um pouquinho melhor, né? Mas a legislação não fala disso. Fala que não pode se comunicar direto com a área de preparação de alimentos. Óbvio, né? Não pode estar o banheiro dentro da cozinha. Não parece óbvio, mas já aconteceu comigo. Eu cheguei uma vez numa padaria que tinha o banheiro literalmente dentro da área de manipulação. Era comprida assim, né? A área de manipulação, aí entrava por aqui, aí aqui assim tinha um banheiro. E o pessoal manipulando aqui, tranquilamente. Manipulando os pães, fazendo as massas, tudo tranquilamente. Estava lá manipulando e o banheiro ali. E não tinha mola na porta, óbvio, né? Porque dificilmente você chega em algum lugar que você tá iniciando consultoria e tem mola na porta, né? E aí ficava aquele banheiro aberto lá. Aí a primeira vez que eu cheguei lá, fiquei apavorada com aquilo. Não suficiente de ver o banheiro ali dentro, ainda presenciei a situação que a atendente veio lá de fora para usar o banheiro. Ela veio com a porta aberta, ela olhou pro vaso sanitário e falou assim: que é isso? Que absurdo! E aí ela puxou, aqueles banheiros de 1912, né? Aí ela puxou a cordinha, olhando pro que é isso, puxou a cordinha para dar descarga, aí depois ela fechou a porta e usou o banheiro. Gente, que situação, né? Meu Deus do céu. Quando ela saiu do banheiro, eu chamei ela no cantinho. Falei, fulana, nem lembro mais o nome dela, já tem tantos anos isso. Fulana, o que é isso que você viu lá no banheiro? Olha que situação, né?
Primeiro, não era para aquela porta estar aberta. Segundo, você dá descarga com a tampa fechada. Por quê? Por que é isso ir embora sem você ter que ficar olhando para ele? Por que é isso? Não espalhar contaminação em toda a nossa área de trabalho, nem na sua roupa, nem no seu uniforme, nem no ambiente, nem no banheiro, nem muito menos dentro da área de trabalho. Porque quando a gente dá descarga, sobem as gotículas de água, né? Com aquela contaminação. E aí o que é isso? Tava espalhando pra tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus! Aí expliquei pra ela, depois passei pelo treinamento, expliquei pra todo mundo sobre essa questão de dar descarga com vaso tampado. Enfim, a gente conseguiu depois... A cozinha era comprida assim, o banheiro ficava aqui no canto, né? E do lado de cá tinha uma área de estoque, não é o cenário ideal, mas tinha uma área de estoque, a gente conseguiu virar a porta pro lado de lá, pra não ficar dentro da área de manipulação. Mas é horrível, né, gente? É uma realidade, muito realidade. O que for pra área externa, né? Portas externas da instalação sanitária, vestiário, porta, janela, sempre com tela também, pra evitar acesso de pragas. Instalação sanitária... possui lavatório, supridas de material de higiene pessoal. Gente, é extremamente comum, não sei se vocês já passaram por isso, da gente chegar em banheiro de funcionário, banheiro de colaborador, não ter assento no vaso, não tem assento, não tem tampa, né, obviamente, não tem assento, não tem tampa, não tem os insumos para higienização correta das mãos, a lixeira é aberta, não tem sabonete e papel para lavar direito as mãos. E aí eu ouvi do empresário, do gerente do estabelecimento, falar assim, não, mas daí ele lava quando chegar dentro da cozinha. Gente, se você não dá o mínimo de condição de higiene para o seu colaborador, como é que você quer cobrar a higiene dele dentro da cozinha? Não existe isso. E é extremamente comum. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso várias vezes. Do empresário, o gerente, não lembro quem, assim, de me perguntar, mas é obrigatório ter tampa no vaso? Gente, pelo amor de Deus, na sua casa você não tem tampa no vaso? Que horror, né? É o mínimo de condição de higiene que você tá dando pro seu colaborador, de cuidado com o seu colaborador, né? Lógico que tem que ter, óbvio que tem que ter, mas o óbvio, como eu falei lá no começo, o óbvio tem que ser falado. Então, sim, tem que ter tampa, sim, tem que ter sabão, papel. Se você não tem sabão, papel, como é que você vai cobrar que o seu manipulador higienize de forma correta se você não disponibiliza o material para ele fazer essa higiene correta, né? Lixeira fechada? Ai, no banheiro também tem que ter lixeira fechada? Sim, gente, com certeza. Atrai praga, atrai mosquitinho, ai, nojento, o cheiro fica ruim. Por que a gente chega, banheiro, cheiro de banheiro de rodoviária? Por quê? Lixeira aberta, não recolhe com frequência, não dá descarga, tampa aberta. É por isso que fica com cheiro ruim, tá? Então a gente não pode, tem que ter esses cuidados. Ó, papel higiênico, sabonete, tá escrito que tem que ter papel higiênico, sabonete, papel toalha não reciclado. Tem escrito isso na legislação. Por que que não pode ser por que que não pode ser o reciclado? Eu ouço muito essa pergunta. Carol, quando eu faço a indicação, né, pro banheiro, tanto de colaboradores quanto de cliente, tem que ter o sabonete bactericida, papel toalha branco não reciclado. Por que tem que ser o papel toalha branco não reciclado? Porque o papel reciclado, ele passou por um procedimento químico para poder fazer aquela reciclagem que pode trazer contaminação para o nosso alimento. Então é um perigo químico para o nosso alimento. Fora que esses papéis, geralmente, eles são mais frágeis, né? Então ele desmancha mais, sobra resíduo na mão do nosso colaborador. Então, para o colaborador, dentro da área de manipulação, dentro do banheiro de colaborador, o papel tem que ser papel branco não reciclado. Eu escrevo com todas as letras quando eu vou fazer plano de ação pro empresário. Substituir o papel por papel branco não reciclado. Escrevo com todas as letras para que não tenha dúvida. Outra coisa que diz a legislação, e eu recebo essa pergunta sobre sistema papel não reciclado, tá escrito, ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. O que significa isso? Aqueles ventinhos que tem, né? Em shopping, em aeroporto, em sei lá onde, aqueles ventos. Carol, pode? Gente, a legislação diz que pode, né? Eu digo que não. Eu falo que não. Pelo amor de Deus, não. Por quê? Quem tem paciência pra ficar lá assim 20 segundos e seca a mão e fica lá esfregar. Eles dizem, né, que tem que esfregar a mão pra facilitar pra ela secar e tal. Quem tem essa paciência? Ninguém. Aí o que o colaborador faz? Ele molha a mão, aí ele fica lá 2 segundos, aí ele faz assim. Seca a mão e vai embora. Adiantou alguma coisa?
não adiantou nada, tá? Fora que, se ele não fizer a higienização correta das mãos dele, na hora que ele botou aquele vento ali, aquele vento vai espalhar os micro-organismos que ele tem na mão dele e vai contaminar todo o ambiente. Então, não, na minha opinião, não pode ventinho para secar a mão. Tem que ser o papel branco não reciclado, tá? Eu sou bem firme em relação a isso com o cliente. Eles querem economizar papel, eu falei, não, economize em outro lugar. Não é assim que você vai economizar. Deve existir lavatórios exclusivos para lavagem de mãos. É uma pergunta que eu ouço sempre. Carol, só tem uma pia dentro da cozinha. Não tem uma pia de lavagem de mãos. Como que eu faço? Gente, não tem, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, se eu não tenho outra opção, eu vou colocar o sabão, o dispenser de sabão, o dispenser de papel toalha nessa pia que eu tenho. Mas não é o cenário ideal, tá? O cenário ideal seria a gente ter, sim, uma pia exclusiva para lavagem de mãos. E que nessa pia também não lava panela, não. É para lavagem de mãos. Não é para apoiar a panela, para encher, para lavar talher. Não. É para lavagem de mãos. Então tem que ter uma pia de manipulação de alimentos e a pia de lavagem de mãos. Não tem, só tem uma pia dentro do estabelecimento. Instala o dispenser. Você vai deixar de lavar a mão porque não tem? Não. Mas não pode ter também, aí a gente tem que ter o cuidado de não ter... ele fala sobre não lavar em cima dos alimentos, alguma coisa assim. A gente tem que ter esse cuidado de não ter alimento no momento que a gente está fazendo a higienização das mãos, não ter alimento naquela pia, tá? Os móveis e utensílios, mesma coisa. Aqui entra a questão da tábua. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou pelo direct, Carol, não está escrito na legislação que não pode usar tábua de madeira. Explicitamente não está escrito isso, não pode usar tábua de madeira, não tá, mas está nesse item aqui. Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com o alimento deve ser de material que não transmita substância tóxica, odores, sabores e etc, né? Adequado estado de conservação, resistente à corrosão e repetidas operações de limpeza. O que significa isso? Se eu lavar a tábua 1, 2, 3 vezes, tábua de madeira, ela vai resistir? Não vai resistir. Então entra aqui o item da tábua, tá? A programação, deve ser realizada manutenção programada e periódica dos equipamentos, calibração desses equipamentos, né? Gente, falei sobre todo o primeiro item, sobre equipamentos, edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Beijo grande.